e este vídeo faz parte do projeto Conhecendo os Nossos Solos, da Universidade Estadual de Maringá. Textura de solo pode ser definida como a proporção relativa das frações granulométricas do nosso solo. Geralmente são considerados arenosos aqueles que apresentam 70% de areia em uma amostra. Porém, há uma confusão quando se fala de solos arenosos. Um solo arenoso não significa necessariamente um solo improdutivo ou infértil. Essas qualidades vão depender de muitos outros fatores, como por exemplo aporte de matéria orgânica e adubação correta. Um solo arenoso como o nosso, geralmente vai apresentar uma alta porosidade. Porosidade seria o volume de espaço vazio entre as partículas sólidas. Em solos arenosos como o nosso, há uma grande quantidade de macroporos e uma quantidade reduzida de microporos. Macroporos geralmente são espaços maiores onde a água é drenada, ou seja, ele não retém água, diferente dos microporos. A quantidade de macro e microporos e a porosidade total vai influenciar diretamente na dinâmica da água no solo, ou seja, na condutividade hidráulica. O nosso solo, por exemplo, vai apresentar uma alta permeabilidade. A permeabilidade seria a capacidade de infiltrar água com mais facilidade no solo. A porosidade total em solos arenosos seria de média 40 a 50%. Outro fator importantíssimo a ser determinado é a densidade de nosso solo. A densidade de solo pode ser definida como a relação entre a massa de uma amostra de solo e o volume ocupado por suas partículas. Em solos arenosos como o nosso, geralmente vão apresentar de 1,25 a 1,60 gramas por centímetros cúbicos de densidade. Sem contar que solos com altas taxas de densidade podem apresentar dificuldades contra o aquecimento radicular de plantas. Outra propriedade muito importante seria a agregação, que por definição é o resultante de forças de aproximação de partículas orgânicas e minerais dentro de um solo. Os agregados vão formar as estruturas de solo. Essa estrutura de solo se dá pela soma dos agregados e a porosidade. São partículas que apresentam formas iguais e tamanhos maiores, que vão influenciar diretamente o nosso próximo aspecto. Esse aspecto é a consistência do solo, que está se referindo diretamente a forças de coesão e adesão. Coesão é a força que existe entre partículas de solo. Adesão é a força existente entre partículas de solo e outros materiais. Nosso solo arenoso tende a apresentar consistência baixa. Isso se deve ao fato de que nossas partículas de areia têm uma capacidade mínima de realizar ligações químicas e de adsorção. Podemos avaliar essa consistência com uma experiência simples a campo. É avaliado colocando uma fração de solo entre o polegar e o indicador e mexendo assim. Por fim, as propriedades de cor do nosso solo nos remetem ao material de origem também e aos arenosos como o nosso, formados por partículas de quartzo. Geralmente a cor apresentada é clara. Pode haver uma variação, dependendo da quantidade de matéria orgânica presente no nosso solo. Vou ficando por aqui e espero que esse vídeo tenha sido muito informativo para você.